pessoal fala assim, pô, pizza é pizza, né? Pizza todo lugar é pizza, pizza, pizza. É verdade, pizza é pizza, né? Mas tem diferenças, tem diferenças. Eu, por exemplo, eu tenho aqui no meu programa 3 supermercados, eu tenho 2 pizzarias. Agora, só que eu fui escolher o que tem de melhor, né? Então, fui escolher, por exemplo, uma delas, Mandacaru. Mandacaru fica ali no alto, aquela pizza diferenciada, fininha, aquela pizza tipo biscoito mesmo, ela chega a se quebrar com facilidade, é muito boa a pizza, né? Com aquele vinho, com esse verão meio frio que a gente está tendo aí, vale a pena Mandacaru até as 23 horas, 17 às 23 horas. Além do delivery, está funcionando até às 23 horas. Mandacaru, no alto, pertinho da feira. Você saiu da feirinha em direção ao clube, ao Comari, 100 metros ali, 100 metros. Logo depois da padaria ali, em frente ao Bar Comari, Mandacaru. Minha gente, eu falei com vocês na abertura do programa, no nosso bate-papo, eu falei do alvará Covid, que foi rejeitado por todos os vereadores. Primeiro que praticamente ninguém sabe o que é o alvará Covid, né? E foi rejeitado por quê? Não estava hoje no programa, mas a Lizimara me ligou, falou, pô, Hélio, aconteceu isso, me falou do alvará Covid, e nós trouxemos aqui o vereador Maurício Lopes, que já frequenta a casa, né, para falar sobre o alvará Covid, o que é e por que foi rejeitado ontem pelos vereadores. Maurício, boa tarde, pode ficar à vontade de tirar a tua máscara. Boa tarde. Pelo distanciamento. É verdade, vou tirar aqui. Pelo distanciamento. E fala para a gente aí, principalmente o pessoal que está em casa, né, o que é o alvará Covid e por que foi rejeitado? Bom, Hélio, na verdade, uma modalidade nova de alvará que o prefeito criou através de um decreto e de forma completamente inconstitucional. E, infelizmente, durante um certo período, alguns comerciantes na nossa cidade foram multados, tiveram seus estabelecimentos lacrados pelo poder público de uma forma completamente... pequeno, né? Microcomerciante, né? De uma forma completamente irregular. Não que o prefeito pudesse criar uma modalidade para poder fazer essa fiscalização na cidade. O que a gente questionou, e foi aprovado por unanimidade ontem, um decreto legislativo de minha autoria, para sustar os efeitos desses artigos, dos decretos, porque, infelizmente, a gente tem a Lei Complementar 103, de 2007, que é a lei que estabelece os critérios para você emitir um alvará, né, pela prefeitura, e se o prefeito quisesse criar uma nova modalidade de alvará, ele deveria ter adotado o mesmo caminho. Deveria ter preparado um projeto de lei, encaminhar a mensagem para a Câmara de Vereadores para discutir pela sua aprovação ou rejeição. Esse seria o caminho. E quando o prefeito faz por decreto, ele comete diversas irregularidades, até previstas na lei, né, de abuso de autoridade, principalmente. Então, fazendo uma análise junto com a nossa assessoria jurídica, vimos que, de fato, a população de Teresópolis está sendo prejudicada por um documento, né, que o prefeito criou, por força de decreto, e que deveria de ser sustado imediatamente seus efeitos através de um decreto legislativo, que está previsto no artigo 49 da Constituição da República, e assim foi feito, e assim foi aprovado, e já está publicado no Diário Oficial Eletrônico da Câmara. Foi sustado. Os efeitos já foram sustados. Tá. Agora, já pedi, né, à Procuradoria da Câmara que notifiquem o prefeito para dar ciência, formalmente, de que ele, a partir de hoje, não pode mais cobrar da população de Teresópolis esse tipo de documento. E o prefeito criou algumas regras que ele mesmo não fiscalizou. Nós vimos isso muito bem no Carnaval. Perfeito. Né? Criou regras que ele não fiscalizou em hipótese alguma. Inclusive, ele extinguiu o choque de ordem. Até então, no início da pandemia, nós tínhamos na cidade um choque de ordem que vinha fazendo a fiscalização, fazendo o controle, né? E, segundo as informações que obtivemos, depois que esse choque de ordem fez uma fiscalização no seu restaurante, então, estranhamente, esse choque acabou. Então, o Hélio... No restaurante dele, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer, na verdade, lá dentro da Câmara de Vereadores, o papel real de um parlamentar, né, que é defender os interesses da população. E o prefeito, na nossa primeira sessão, né, do ano, esteve presente na Câmara e disse que o seu desejo é que essa legislatura seja a melhor legislatura da história de todos os tempos de Teresópolis.
e eu desejo que assim seja, vou fazer tudo que for preciso para que a Câmara seja uma das melhores câmaras dos últimos tempos. Desejo que ele seja também o melhor prefeito dos últimos tempos, né? E eu vou estar aqui do lado de cá do balcão fazendo o papel que o povo me elegeu para fazer. Com certeza, Maurício, eu confio em você, nós confiamos em você. Eu acho que essa Câmara tem tudo para dar certo, né? Mas está muito cedo ainda. Mas, e tem jovens que vão ter que aprender também algumas coisas, e tem vocês lá para ensinar. Mas vamos voltar ao Alvará Covid. Né? Quando eu falei do Alvará Covid aqui, eu fiz uma pergunta, até deixei essa pergunta e deixei esse questionamento. Só que a gente não deu tempo de chegar a você com isso aí. Isso não tinha que passar pela Câmara? Tem que ser aprovado pela Câmara? A Câmara não tem que estudar? Ele não pode fazer por decreto? Seria isso? Sim, sem dúvidas. Sim. A questão do Alvará, ela é feita por uma lei complementar. E a lei complementar, quem aprova é o Poder Legislativo. Então o prefeito também infere aí o princípio da separação dos poderes, da harmonia entre os poderes, e aí, mais uma vez, tenta passar por cima da Câmara de Vereadores de uma forma arbitrária. Enquanto eu estiver lá, enquanto o povo confiar no Maurício Lopes dentro da Câmara de Vereadores, sem sombra de dúvida estarei lá, tanto para defender o interesse da população, também como para fazer o Poder Legislativo ser respeitado. Mas por que você falou mais uma vez ele atropela? É porque nós já acompanhamos na legislatura passada alguns atropelos que o prefeito cometeu, né? E foi muito questionado, principalmente por mim. Só que dessa vez a gente tem mais gente na Câmara, são 19 cabeças pensando, né? É um parlamento, todos têm a sua pluralidade de pensamentos, e a gente tem feito lá uma articulação política para que todos possam caminhar na mesma direção da legalidade. E foi o que aconteceu agora. E foi o que aconteceu ontem, onde todos entenderam a necessidade de sustar os efeitos desse decreto. Eu sei que você tem pouco tempo, mas eu ainda preciso te perguntar, para que as pessoas que estão em casa aí possam entender o que é o Alvará Covid. É simplesmente uma matéria que o prefeito criou para se fazer um controle dentro do período de pandemia. Não estou questionando que ele tenha tido boa intenção, não. Ele pode até ter tido a boa intenção. A questão é que foi criado de forma irregular, inconstitucional, e que precisava ser regularizado com a maior brevidade possível. E assim foi feito, zeramos, né? Os documentos, a justificativa desse decreto, eu vou encaminhar ao Ministério Público, porque acredito que diversas irregularidades foram cometidas pelo chefe do Poder Executivo e que, se for necessário, sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que o Ministério Público vai tomar as medidas cabíveis. Bom, sobre o Alvará Covid, então, encerramos? Encerramos, tudo bem. Eu vou aproveitar ele aqui, Vamos lá. Eu vou aproveitar um pouquinho, ainda tem mais uns minutinhos aqui. É porque o Maurício tem compromisso daqui a pouco e nós temos os convidados de hoje, né? Aliás, convidados não, os parceiros de hoje, né? Que já chegou o Carlos Martins e a Maria Bertotti. Daqui a pouco nós vamos conversar com eles. Mas eu estou trazendo todos os vereadores aqui, não trouxe todos ainda, lógico. Mas, Maurício, eu tenho insistido muito sobre a Sudantex. Eu sei que você comprou essa briga. Alguns vereadores estão indo fundo aqui, já falaram, não, nós vamos brigar. Um ou outro vereador disse, eu não tenho conhecimento ainda do projeto e tudo. Maurício, eu vou insistir muito nisso com você, porque eu acho que não pode, de maneira nenhuma, aquilo ali virar um condomínio com 28 prédios. Então, há aqui um pedido, cara, não deixa, briga por aquilo ali. Tá? Eu tenho a minha opinião formada com relação a essa questão da Sudantex, acompanho já a documentação que o prefeito assinou aquele acordo junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Houve uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores. Essa matéria foi discutida lá bastante na legislatura passada. E eu tenho minha opinião, porque entendo que a Sudantex não pode, o prefeito, assinar um acordo sem ouvir amplamente a sociedade e assinar pela cidade inteira da forma que ele assinou aquele documento. Por exemplo, a multa da Sudantex eram 22 milhões de reais há anos atrás. Há 10 anos atrás. E da forma que o prefeito fechou esse acordo, praticamente
né, saiu muito bom para quem é o Sim, a luta não existe mais. O cara vai dar um pedacinho de terreno ali para fazer ali benfeitorias para a cidade, né, para o município, e o resto são prédios. Ali, esse pedaço aí, ó. Tá exatamente ali, ó. Exatamente. Só para vocês terem ideia, parte desses 22 milhões de reais, ele deu o túnel, ele recebeu o túnel, né, para abater 6 milhões de reais nessa dívida. Qual o valor imobiliário daquele túnel? O que nós vamos fazer para aquele túnel? Para que serve aquele túnel? A gente tem até um valor histórico, né? Mas para a cidade, qual o valor daquele túnel? Então, assim, são questionamentos que eu acho que o prefeito fez no apagar das luzes, deveria ter ouvido a população, né? E não é muito bem dessa forma. Inclusive, Hélio, no final do mandato passado, a Câmara já tinha entrado no recesso parlamentar, depois do dia 15 de dezembro, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, pedindo urgência para que a Câmara pudesse discutir e votar numa sessão extraordinária, no apagar das luzes, para aprovar a Sudantex, aprovar o projeto dele a Sudantex. Então, assim, isso não soa muito bem, né? E como eu era presidente da comissão, né, da CCJ, a Constituição, Justiça e Redação Final, e fui eleito novamente para a mesma comissão, o projeto estava comigo, e eu disse que eu tinha prazo regimental e a gente não ia discutir mais essa matéria no ano de 2020. Nós iríamos discutir, sim, no ano seguinte, com 19 vereadores pensando. Então, em respeito a todos os colegas vereadores que chegaram agora também, eu acho que eles têm todo o direito de participar desse debate, e eu espero que a gente possa promover algumas audiências públicas para ouvir também a opinião da população. Com certeza, com certeza. Agora, para te liberar mesmo, hein? Então, o projeto e aquele painel enorme que tem ali na porta da Sudantex, bonito, rapaz, mostrando aquele parque, o que tem aquele painel enorme com o projeto? Para mim, eu vou repetir sempre, é para inglês ver. Aliás, é para inglês, que o nome ali seria Jorge Martin. Exatamente, inglês, né? Exatamente. Então, vamos aguardar. Eu acredito que essas matérias retornem ao Poder Legislativo, dentre outras pautas que eu digo que serão pautas bombas, como principalmente a questão da privatização da água, que o prefeito tem... Ele até disse isso lá na sua visita, na primeira sessão da Câmara. Diversas pautas bombas de iniciativa do prefeito irão chegar no Poder Legislativo, e eu espero que a gente possa, com a nova Câmara, fazer esse debate e, principalmente, ouvir a opinião da população, do Ministério Público, da sociedade civil como um todo, para que a gente possa chegar no denominador comum. Você volta aqui para a gente falar de água e esgoto? Sempre, sempre. E olha, eu digo, estou dizendo, Maurício, não hoje, tá? Eu acho que isso não passa pelos 4 anos. Não acredito. Esse ano, tem que ser esse ano, né? Acredito que o governo deva remeter a matéria esse ano ainda para a Câmara discutir. Eu duvido um pouco. Em todos os casos, vereador, muito obrigado. Eu que te agradeço aí também a oportunidade da Diário TV, estou sempre às ordens, e seguimos em frente, colocando nosso mandato sempre participativo, ouvindo a população. Obrigado, irmão. E defendendo o interesse do povo de Teresópolis. Mais uma, mas agora é brincadeira, né? Vamos? Agora é brincadeira. Rangel esteve aqui. Sim. Teu amigo de longa data, teu parceiro, né? Sim. Anos e anos vocês trabalhando junto, viajando junto. Como é que foi ter Maurício agora te enfrentando? Essa pergunta que eu fiz para ele. Eu fiz essa pergunta para o Rangel. Como é que foi ter o Maurício te enfrentando? Como é que foi ter Rangel te enfrentando? Não foi um enfrentamento. Na verdade, eu fico até feliz de ter mais um irmão nosso lá na Câmara. O Rangel é meu amigo de muitos anos. Já passamos por diversas situações dentro da Polícia Militar. Até somos perigosa. Policiais militares, né? Somos policiais e trabalhamos juntos por muito tempo. Então, não só aqui em Teresópolis, mas na Baixada. Então, temos assim, muita história para contar. E agora, juntos, tenho certeza, e também fazemos parte juntos da Comissão de Servidores Públicos e Segurança Pública, a Comissão Permanente da Câmara. Então, acho que a gente vai poder fazer aí um bom trabalho, né, para ajudar os servidores do nosso município e também ter um olhar especial para a segurança pública da nossa cidade. Vereador, muito obrigado. Pode deixar o microfone aí para que você volte, saia pela cozinha. Pode sair pela cozinha, eu estou vindo para cá. Gente, rapidamente,
Na volta do comercial, tá? Eu vou aqui, en passant, eu vou falar aqui sobre a vacinação e sobre, hoje, um bate-papo rápido que eu tive com o secretário de Saúde, e que ele me falou sobre 200 doses, que o pessoal fica falando, que não tem vacina. Já já vou falar sobre esse assunto, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Agora eu quero falar sobre, rapidamente também, Supergasbras. Você vai ver o comercial aí do Supergasbras. Presta atenção no Sempre Gás. O que é o Sempre Gás? Sempre Gás é Supergasbras. É uma nova tecnologia, já é uma nova realidade. Sempre Gás, Supergasbras. Nós voltamos já.